Versículo de hoje. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mateus 17:20. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Versículos da Bíblia. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre essas palavras que é uma das mais desafiadoras e inspiradoras de Jesus. Você já se perguntou o que realmente significa ter fé? Não uma fé teórica, mas uma fé viva, capaz de transformar situações impossíveis? A declaração de Jesus, registrada em Mateus 17:20, vai muito além de uma metáfora poética. Ela revela o poder infinito que Deus disponibiliza para aqueles que confiam plenamente nele. Então, prepare-se para mergulhar em uma reflexão profunda sobre o que significa ter uma fé que transforma vidas. Antes de entender o significado desse versículo, precisamos olhar para o contexto em que ele foi dito. Jesus acabara de descer do Monte da Transfiguração, onde revelou sua glória divina a Pedro, Tiago e João. Ao retornar, ele encontrou os outros discípulos frustrados porque não conseguiram expulsar um demônio de um jovem. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que não conseguimos expulsá-lo? E a resposta foi clara: por causa da pequena fé que vocês têm. Aqui, Jesus não estava falando apenas sobre a quantidade de fé, mas sobre sua qualidade. Ele os confronta com a necessidade de uma fé verdadeira, não limitada pela dúvida ou autossuficiência. Jesus usou o grão de mostarda, a menor semente conhecida na época, para ilustrar um ponto importante: o potencial de algo pequeno, mas genuíno. Por que o grão de mostarda? O grão de mostarda é pequeno, quase insignificante, mas quando plantado cresce de forma surpreendente, tornando-se uma grande árvore que abriga pássaros em seus ramos. Essa metáfora nos ensina que a fé não precisa ser imensa, mas precisa ser autêntica. A força da fé não está em seu tamanho, mas na confiança total no poder de Deus. Quando Jesus fala em mover montanhas, ele está usando uma linguagem figurada. Na cultura judaica, montanhas eram símbolos de problemas gigantescos, obstáculos aparentemente intransponíveis. Mas o que significa mover montanhas na prática? Superar desafios interiores. Muitas vezes, as maiores montanhas estão dentro de nós. Medo, dúvida, ansiedade, falta de perdão. A fé verdadeira nos ajuda a confrontar e superar esses gigantes internos. Viver em obediência e confiança. Mover montanhas significa agir, mesmo quando tudo parece contrário. É dar um passo de fé, acreditando que Deus é quem move as pedras, não nós. Enfrentar impossibilidades externas, doenças incuráveis, problemas financeiros, relações quebradas. Fé é acreditar que Deus pode intervir nessas situações e realizar o impossível. Quando Jesus diz que nada será impossível, ele não está prometendo que seremos capazes de manipular a realidade à nossa vontade. Ele está nos chamando a uma vida de dependência total de Deus. Não é sobre magia, é sobre confiança. A fé genuína não busca milagres para satisfazer desejos egoístas, mas para glorificar a Deus. É uma fé que alinha nossos desejos com os propósitos do reino de Deus. O impossível nas mãos de Deus. Para nós, certas coisas são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Quando colocamos nossa pequena fé em suas mãos, ele realiza obras que vão além do que podemos imaginar. A fé, assim como o grão de mostarda, precisa ser cultivada para crescer. Aqui estão passos práticos. Enraize-se na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra. Romanos 10:17. Conheça as promessas de Deus e confie nelas. Viva em oração e comunhão. A oração é o solo onde a fé cresce. Fale com Deus, mesmo quando as palavras forem poucas. Enfrente os desafios com coragem. A fé não cresce na zona de conforto. Encare desafios como oportunidades para experimentar o poder de Deus. Lembre-se de testemunhos passados.
Olhe para os milagres que Deus já realizou em sua vida. Isso fortalecerá sua confiança para o futuro. Confie mesmo na adversidade. O verdadeiro teste da fé é acreditar mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Querido ouvinte, qual é a montanha que você precisa mover hoje? É uma doença, um problema familiar ou talvez uma luta interna que ninguém vê? Jesus nos lembra que não importa o tamanho da nossa fé, mas onde ela está depositada. Quando confiamos em Deus, Ele age em nosso favor. Seja ousado hoje. Plante sua fé, por menor que pareça, e confie que Deus fará crescer. Lembre-se, a verdadeira fé é aquela que nos coloca de joelhos em oração e nos levanta para enfrentar o impossível com coragem. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Inscreva-se no canal para mais reflexões que edificam a fé. Que o Senhor fortaleça sua fé e te capacite a mover todas as montanhas que surgirem em seu caminho. Até o próximo vídeo!